Cheguei! Quais declarações o MEI deve apresentar neste ano de 2024? Olha, o microempreendedor individual MEI, no campo do direito, é pessoa física. Tanto é verdade que, para constituir a empresa MEI, aquela pessoa deve dar o seu nome próprio por completo, sem abreviatura. E, para comprovar tudo isto, lá no campo do direito de família, por exemplo, se o MEI, por exemplo, o João casou-se com a Maria e o João abriu uma empresa MEI. Depois de algum tempo, o João se separou da Maria. O patrimônio do João e da sua empresa MEI é considerado um só patrimônio único, e que vai fazer parte da partilha da separação do casal. Isto posto, agora vamos para o campo da legislação tributária. Para a legislação tributária, o fisco enxerga aí duas pessoas. Assim, a empresa MEI é uma equiparada à pessoa jurídica. Então, quando uma pessoa constitui a empresa MEI, então, ali, ela recebe um CNPJ, porque ela é equiparada à pessoa jurídica e recebe tratamento tributário de pessoa jurídica. E o seu titular, o seu dono, com base no seu CPF, segue a vida de pessoa física. Certinho? Muito bem. Se a pergunta é quais declarações o MEI deve apresentar, devemos sempre lembrar que MEI é taxado pelos advogados como sendo híbrido. Ora é pessoa jurídica, ora é pessoa física, mas para nós contadores não há confusão nenhuma, porque nós estamos falando aqui no campo da legislação tributária. Então, de um lado está a equiparada à pessoa jurídica, por meio do seu CNPJ, é obrigado sim a declarar. De que forma? Aqui está. Do dia 1º de janeiro de 2023, do ano passado, até 31 de dezembro de 2023 é o ano calendário. É o ano em que ocorreram os fatos. E a lei foi aplicada. Certinho? Encerrado o ano calendário, a empresa MEI deve preparar a DACN-CIMEI, Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual, e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2024. É uma declaração bem simples. Aqui se informa a receita bruta total da atividade de serviço, se essa for a atividade dela, ou receita bruta total do ano da atividade de vendas, e assim se tem a receita bruta total. Como o MEI pode contratar um empregado, e se contratou, deve também passar informações a respeito desse empregado e transmitir à Receita Federal do Brasil. E no campo da pessoa jurídica, é só. Agora, o titular, o dono da empresa MEI, ela está obrigada a declarar? É bom sempre lembrar o seguinte: o fato de alguém ser sócio ou dono, titular de uma empresa, não quer dizer que ela está obrigada a declarar por este motivo. Para alguém estar obrigado a declarar, é necessário saber se ela se encaixa em uma das 8 obrigatoriedades, que agora em 2024 passou para 11, incluindo aí as situações de pessoas que têm investimento no exterior. Certinho? Bom, então por isso, o titular, o dono, por meio do seu CPF, está obrigado ou facultado a declarar. A título de exemplo, se o dono do MEI, lá
no ano anterior, em 2023, teve rendimentos tributáveis, salário, aluguel e etc., de valor superior a R$ 30.639,90, está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Ou teve rendimentos isentos e não tributáveis, acrescido dos rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte definitivo de valor superior a R$ 200 mil. Então está obrigado a declarar. Ou então teve bens e direitos lá em 31 de dezembro de 2023 de valor superior a R$ 800 mil, está obrigado a declarar. Se você quer saber essa relação, jogue aí no YouTube, Roberto Sasaki, quem está obrigado a declarar, que você tem um vídeo que trata desse assunto. Tá ok? Então está obrigado ou facultado, dependendo se ele se enquadra em pelo menos um item de obrigatoriedade. Se for declarar, encerrado o ano calendário de 2023, no início de 2024, principalmente agora, neste período que o governo, a Receita Federal já disponibilizou a declaração do imposto de renda, deve preencher a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmiti-la à Receita Federal do Brasil. Este ano, o prazo vai até 31 de maio de 2024. E o que é que eu vou declarar? Bom, o MEI tem que fazer este cálculo aqui em primeiro lugar. Agora, cuidado. Eu vejo muita gente equivocadamente dizer o seguinte, que o MEI está obrigado a declarar o lucro presumido. E que a diferença do que ela faturou menos esse lucro presumido, ela está obrigada a declarar como rendimento tributável. Que absurdo é esse? Então, não basta entender. Tem que interpretar, porque o assunto é jurídico. Então, para começar, entenda. Empresa tem o seu investidor. No caso, o titular investiu abrindo uma empresa MEI. Como se abre uma sociedade, uma outra empresa. Certo aí? E o assunto distribuição de lucro é algo de interesse do investidor. E aí existe o direito empresarial. O direito empresarial diz o quê? Que são os donos que vão dizer qual o critério de distribuir o lucro. Então, os donos podem dizer que não vai ter distribuição de lucro durante 10 anos. Pode funcionar dessa forma? Pode. Reinveste tudo na empresa. Ou então, os donos dizem, vai distribuir tanto de lucro. E o fisco chega e diz o seguinte, distribuição de lucro é isento no Brasil desde 96, com o artigo 10 da Lei 9.249. E, posteriormente, com o advento da Lei Complementar 123, que trouxe as empresas do Simples Nacional, microempresa, empresa de pequeno porte, lá no seu artigo 14, ele diz o seguinte, tá bom, se no Brasil a distribuição de lucro é isento, então eu vou dizer quanto de lucro você pode distribuir de forma isenta. Certo aí? E a Lei Complementar 128 veio lá em 2008 e inseriu na Lei Complementar 123 a figura do MEI. E ela se esqueceu de tratar do assunto de distribuição de lucro do MEI. Mas a resolução 140 de 2018, que regulamentou a Lei Complementar 123, criou, dentro do artigo 145, o parágrafo 3º, que diz que para o MEI distribuir lucro de forma isenta, aplica-se o mesmo critério que se faz para as empresas ME e EPP do Simples Nacional. Pronto. Então veja que há regulamentação. Então o legislador tributário está dizendo quanto que pode ser distribuído de forma isenta. Se ele distribuir. Porque se ele não quiser, não distribui. E mais ainda, não quer dizer que a diferença é tributável. Se distribuir acima deste valor, esse excesso é tributável. Não percamos isso de vista. As pessoas vão lá no Perguntom,
da Receita Federal interpretam aquilo de forma equivocada. Primeiro que aquilo não foi feito de uma forma bem didática, mas está certa. O que está escrito lá está certo. As pessoas que estão interpretando de forma errada. Muito bem. Então, veja bem. A primeira coisa é você fazer o seguinte. O legislador tributário está dizendo o seguinte. Se você, MEI, vai distribuir lucro, e como no Brasil a distribuição de lucro é isenta, e você, MEI, é a menor das empresas e o Código Civil permitiu que você seja a única empresa que não precisa ter uma contabilidade regular. Porque você ganha tão pouco que, atendendo à Constituição Federal, não se vai exigir de você que gaste para se ter uma contabilidade. Assim sendo, fisco, eu vou permitir que você distribua lucro calculando por estimativa, por presunção. Daí é que o parágrafo 3º do artigo 145 da resolução CGSN manda distribuir lucro assim, ó. Pega a receita bruta, vezes percentual de lucro presumido, é igual ao lucro presumido. E não se subtrai o imposto de renda desse lucro presumido, porque MEI não paga imposto de renda da pessoa jurídica. Isso é interpretação. Esse lucro é que pode, em primeiro momento, distribuir ao titular do MEI e declarar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, sob o título Lucros e Dividendos Recebidos no Código 9. Mas pode ser o Código 13 também, que é até mais adequado, porque MEI faz parte do sistema Simples Nacional e seria um rendimento recebido de forma isenta de empresa do Simples Nacional. Se MEI é Simples Nacional. É até mais adequado. Mas a gente procura ser conservador e seguir a orientação da Receita Federal, porque o Perguntas e Respostas manda você distribuir aqui no Código 9. Não tem problema. Esse valor, então, vem aqui para rendimento isento e não tributável. Certinho? O fisco não está dizendo que você tem que distribuir mais do que isso. Ele está dizendo o seguinte: caso você distribua acima deste valor, o excesso deve ser declarado em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica sob o mesmo título, lucros e dividendos recebidos. É só na hipótese de você distribuir acima deste valor. Então veja que um MEI não está obrigado a distribuir lucro, assim como qualquer outra empresa. Em querendo distribuir, ela tem uma parte que é isenta, que o fisco colocou isso de forma taxativa. E deixa bem claro que se distribuir acima deste valor, é um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica sujeito à tabela progressiva. E tabela progressiva tem a primeira faixa, que é o quê? Alíquota zero. Se você distribuir até aquela faixa ali, apesar de ser um rendimento tributável, você não vai pagar imposto. Então são coisas que você pode administrar. Além disso, apesar de que a empresa MEI esteja dispensada de ter uma contabilidade, ela não está impedida. Se ela quiser, ela pode fazer uma contabilidade. E aí muita gente pergunta, mas Roberto, eu mesmo posso fazer a contabilidade? Não. Contabilidade é uma profissão legalmente regulamentada, ou seja, existe uma lei que regulamenta a profissão contábil. Somente quem tem inscrição, né, tem a graduação, ou então aquele antigo curso técnico, porque o técnico não pode mais desde 2015, não é isso? Mas é o profissional que está inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. É esse profissional que tem que ser contratado para fazer a escrituração contábil. Certo aí? E autenticar o diário no respectivo órgão de registro ou então transmitir a ECD, que é até mais barato, que sai de graça. E se fizer essa contabilidade, então, tá? Todo aquele lucro, ainda que seja maior do que o lucro presumido, e geralmente é maior, pode ser distribuído de forma isenta. Entendido aí? O fisco é taxativo. Está dizendo, em qualquer dos casos, se você distribuir lucro acima do isento, é tributável. Mas você tem que ter consciência, como contador, de que lucro é aquilo que a contabilidade apura. Se eu fiz uma contabilidade e apurei um lucro,
Esse é o limite máximo que eu posso distribuir. Ainda que o fisco diz só se distribuir acima eu vou tributar, você tem que ter uma régua em saber que se distribui até o lucro contábil. Como o MEI geralmente não faz a contabilidade porque o Código Civil permite, então fica-se na presunção. Entendido? Vamos para a prática que facilita tudo. Olha só. Exemplo. Dados de 2023. Receita bruta anual R$ 81.000. Atividade, filmagem de festas e eventos, quer dizer, prestação de serviço. Certo aí? Distribuição de lucro. Eu coloquei R$ 56.559,90. Você vai perceber que eu coloquei um valor máximo que essa empresa MEI pode distribuir ao seu titular sem ter que pagar imposto. Antes, porém, vamos só lembrar o seguinte, que quando o legislador está dizendo que sobre a receita bruta aplica-se o percentual de lucro presumido, este é aquele percentual que se refere ao regime do lucro presumido mesmo, que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95. E aqui eu fiz questão de colocar os principais percentuais de lucro presumido. Se a atividade é venda, porque você sabe que existe MEI indústria e MEI comércio. A atividade é 8%. Certo aí? Existe também a figura do MEI de transporte de cargas, também 8%. Então tá aqui. Ou serviço, transporte de cargas 8%, transporte passageiro 16% e demais serviços 32%. Quer dizer, esses percentuais aqui basicamente pegam quase 100% das figuras MEI. Certinho? Então voltando ao exemplo aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é esse cálculo? Pegar o lucro presumido, aplicar o percentual de lucro presumido que eu acabei de citar? Pronto, vamos lá. Se essa atividade aqui é serviço de filmagens, de festas e eventos, esse percentual é 32%. Então vamos lá. Cálculo do lucro presumido. Receita bruta de serviço 2023, 81 mil. Eu coloquei aqui pelo valor máximo. Certinho? Agora, tem que lembrar que essa receita bruta é exatamente aquela que foi declarada na pessoa jurídica, ó. Aqui no DASN CIMEI. Pronto. Peguei aquela receita bruta que está lá no DASN CIMEI, apliquei o percentual de lucro presumido 32%, pronto. O lucro presumido é 25.920. Então veja só. O titular, né, aquela pessoa investiu na empresa MEI. Ela é que vai dizer, quer a distribuição desse lucro ou não? Se ela quer, então que distribua. E o fisco está dizendo, até esse valor, não necessariamente esse mesmo valor, pode ser menos, mas que seja esse o limite máximo que você pode distribuir sem ter que pagar imposto, de forma isenta. E aí, então, ele distribuiu. Então, a primeira coisa é aqui, ó, rendimentos, tá aqui, ó, declaração de imposto de renda da pessoa física. Quem faz o meu curso sabe muito bem o seguinte, que a declaração de imposto de renda se divide em 3 partes. Origens, aplicações e cálculo. A aplicação significa dizer que você gastou dinheiro, aplicou dinheiro. É tudo que você declarou na declaração de bens e direitos e pagamentos efetuados. Então, se eu gastei 10 milhões de reais, o fisco diz, parabéns, você está gerando crescimento econômico. Eu só quero que você me justifique a origem do que você aplicou. E aí você vai dizer que teve como origens rendimentos e dívidas contraídas. De repente você não teve renda, mas pegou um empréstimo. Então isso aqui é a origem. Certo aí? E lembre-se que para que o algoritmo do contribuinte perante o fisco não caia na malha fina, é necessário que tudo que aplicou tenha origem. De forma que, geralmente, a origem é maior do que a aplicação. Por que é maior do que a aplicação?
Porque, veja, eu tenho que declarar os bens e direitos e pagamentos efetuados. Agora eu tenho que declarar todos os pagamentos efetuados. Eu peguei um táxi, peguei um Uber, comprei mantimento, comprei biscoito lá para a empresa, cafezinho, tudo isso da empresa meio eu tenho que declarar? Né? Ou da pessoa física tem que declarar isso? Não. Eu tenho que declarar aqui pagamento a advogado, pagamento de aluguel, pagamento de hospitalares, educação, não é assim? Então, muito bem. Tem pagamento que eu não preciso estar declarando. Né? Se eu gastei com ônibus, eu não tenho que estar gastando isso, declarando isso. Eu tomei uma Coca-Cola, não tenho que estar declarando isso. Se quiser, eu posso. Por isso é que tem uma parte dessa renda que você consumiu e não apareceu aqui na declaração, é a chamada renda consumida. E aí, então, geralmente as origens são maiores do que as aplicações. Certo? Isto posto, vamos entender então agora. Aquele lucro presumido foi distribuído ao sócio. Aliás, foi distribuído mais do que aquele valor, foi distribuído R$ 56.559,90. Será que essa pessoa aqui, esse titular do MEI, tem que pagar imposto? Vamos lá. Aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, declaro lucros recebidos 25.920, ó. Que é aquele código 9, lucros e dividendos recebidos. Certo aí? E como foi distribuído acima deste valor, tá lá, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, é o excesso. Tá lembrado? Que o excesso eu declaro aqui nessa ficha. Lucros recebidos, ou lucro de dividendo recebido. Eu coloquei aqui 30.639,90, você vai entender. Nota. Lembre-se, no ano calendário de 2023, nós tivemos duas tabelas progressivas, tá lembrado? A tabela progressiva antiga, aquela mesma de 2015, de 1903,98, na primeira faixa, lembra-se? Alíquota zero. Vigorou até abril, 4 meses. A partir de maio, o salário mínimo subiu para 2.112, vezes 8. Então, esse somatório aqui dá 24.511,92. Você tem duas alternativas. Se você for fazer a declaração no modelo completo, basta declarar aqui em lucros e dividendos recebidos, além daquela parte isenta, 24.511,92, que você não vai pagar imposto, porque essa parte aqui é alíquota zero, tá vendo? Agora, se você optar pelo modelo simplificado, pegue este valor aqui, acrescente 25% dele. Ou então multiplique por 1,25, vai dar exatamente 30.639,90. E declare aqui que você não vai pagar imposto. Por quê? Pelo seguinte, na simplificada, o cálculo fica assim. Eu pego rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e recebido de pessoa física, lembra-se? Vem tudo para cá. Menos deduções. No modelo completo, eu tenho que informar aqui as despesas dedutíveis, despesas médicas, INSS, pensão alimentícia, previdência privada limitada a 12% do PGBL, lembra-se? Despesas com instrução. Agora, se eu quero simplificar e não quero comprovar essas despesas com fisco, eu posso optar pelo modelo simplificado, que eu faço um desconto simplificado ou desconto padrão de 20% da receita bruta aqui, limitado a 16.754,34. Aí eu encontro a base de cálculo. Então, raciocine. Se eu pego 30.639,90 e coloco aqui em rendimento tributável, subtrai 20% dele, eu vou encontrar como base de cálculo aqui exatamente 24.511,92. 24.511,92 é o somatório aqui da alíquota zero. Então, se eu aplico a alíquota zero, não vai dar imposto a pagar. Então, tá vendo que no modelo simplificado, eu vou ter como rendimento para esse MEI, quanto? Essa soma, 30.639,90 mais 25.920,56, 559,90. Tá vendo que se eu pego esse valor e divido por 12, vai dar 4.713. Veja que esse MEI aqui, esse titular do MEI, assim declarando,
ele tem uma declaração de rendimento oficial, fidedigno, porque a melhor declaração de rendimento que alguém tem é a sua própria declaração de imposto de renda. Ele prestou conta ao fisco, ao leão. E com esse comprovante de rendimento, essa pessoa tem ótimo cadastro aí no mercado, na condição de MEI. Certo aí? Agora tem o detalhe. Você que é contador, sabe muito bem que nessa época de declaração, o seu cliente te surpreende. Fala, peraí, eu realmente faturei 81 mil. E, só que, eu comprei um carro aqui de 60 mil reais. Esse carro você vai ter que declarar aqui em declaração de bens, concorda? Se for só esse carro, o total de aplicações é 60 mil. Se você não tiver uma origem de 60 mil, vai para a malha. E se você não conseguir justificar a Receita Federal, essa diferença, nos termos da lei, é um rendimento tributável e o fisco vai querer o imposto dele com todos os acréscimos e multa. Por isso, nesse caso, se até aqui, para não pagar imposto, o valor é R$ 56.559,90, não há outra alternativa a não ser aumentar aqui na parte de lucros e dividendo recebido, rendimento tributável e oferecer a tributação. Então, aqui é a chave da coisa. Você tem que analisar a situação do seu cliente e aumentar ou diminuir esse valor a declarar. Então, veja que esta parte é onde o próprio contribuinte ou o seu contador vai administrar. Não tem essa história de que faturamento menos o lucro presumido é rendimento tributável. Que absurdo é esse? Quer dizer que uma empresa, a parte que ela não pagar imposto, o restante é tributável? Ela não tem despesa? Ela não tem custo? Então não é assim o raciocínio. Muito contador interpreta de forma inadequada. É um absurdo isso. Por isso que nós, contadores, temos que aprofundar nos estudos do direito para aprender a interpretar a norma jurídica. Agora preste atenção. Raciocínio aqui é o seguinte. Se o seu cliente tem duas atividades, atividade de serviço e atividade de vendas. Na atividade de vendas tem que aplicar 8%. Na atividade de serviço tem que aplicar 32%, ou 8% ou 16%, conforme o caso. Quer dizer, tem que calcular separadamente, tem que segregar o cálculo do lucro presumido. Somo tudo, vou encontrar o valor do lucro que pode ser distribuído de forma isenta. Esse é um ponto. Certinho? Outro ponto. De repente, o seu cliente, além de ser MEI, ele é seletista, ele trabalha como empregado numa empresa e o salário que essa pessoa recebe é rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Então, se nesta ficha já tem, quando você puxa pré-preenchida, o patrão já informou a DIF, então aqui vai aparecer salário. Se aqui aparece salários no valor de 30 mil reais, você vai distribuir lucro acima do lucro presumido, esse excesso desse valor todo? Não. Aí você pode diminuir esse lucro, essa distribuição de lucro, o excedente, para apenas R$ 639,90. Dessa forma, fica-se no limite salário 30 mil, mais lucros recebidos a título de excesso, R$ 639,90, e pronto, você fecha a sua declaração nesse raciocínio. E quando se trata do caminhoneiro, lembre-se, o caminhoneiro, ele pode ter receita bruta acima de 81 mil. É de 251.600, não é assim? Só que o caminhoneiro é transporte de cargas, olha, é 8%. 8% deste valor
é que eu declaro aqui, hein? Rendimentos isentos e não tributáveis. Certo aí? Agora tem que lembrar que o MEI vai declarar aqui, na DRS Índice MEI, o que ela prestou de serviço e vendeu mercadorias. Quando ela vende ou presta serviço para pessoa jurídica, ela está obrigada a emitir nota fiscal. Quando ela presta serviço ou vende para pessoa física, ela emite recibo. Ou teve rendimento, receita da atividade, sem emitir nota nem prestar serviço. Tudo isso se soma aqui. É isso que a Receita exige. A receita da atividade, com ou não documento fiscal. Por isto é que existe um preceito do direito tributário que é a receita, você tem a obrigação de declarar. A despesa, se você não declarar, o fisco agradece. Isso via de regra, porque assim você acaba oferecendo à tributação um lucro maior. Isso é um preceito. Certo aí? Ou seja, tributo é pró-fisco. E, voltando ao MEI, se o MEI declara uma receita maior dentro do seu limite, não vai acontecer nada. Agora, se declarar a menor, os cruzamentos da Receita Federal vai pegar uma hora. Aí vai dar problema. Certo? Então, por isso, é que muitos MEIs declaram pelo valor limite, ou próximo do limite, para gerar aqui uma boa renda a comprovar na sua atividade. Pronto. Agora sim posso finalizar. Lembrando que MEI está sim obrigada a transmitir a EFD-REINF. A EFD-REINF funciona da seguinte forma. Eu preciso saber quanto foi distribuído no trimestre. Trimestre civil, que fecha em março, junho, setembro e dezembro. Geralmente o MEI vai distribuir em 31 de dezembro, que é o quarto trimestre. Certo aí? O prazo para transmitir a EFD-REINF é até o último dia útil da primeira quinzena do segundo mês subsequente ao trimestre da distribuição. Por exemplo, distribuiu lá em 31 de dezembro. Tem até 15 de fevereiro para transmitir a EFD-REINF. E se o dia 15 cair no dia não útil, com a recente mudança, pode ser o último dia útil seguinte. Certinho? O problema é a multa. Porque a multa é de R$500 por mês que você está atrasado na entrega da EFD-REINF. Mas para o MEI, ele tem 90% de desconto nessa multa. Ou seja, a multa da não entrega da EFD-REINF para o MEI é de R$50 por mês. Imagine se a Receita Federal resolver cobrar isso de todo mundo. Sabe-se lá quanto que ele vai começar a cobrar, mas está na lei. Então, preste bem atenção que essa questão de distribuir lucro passou a ser uma coisa muito séria. Passou a ser uma coisa que tem que ser definida e saber quando distribuiu para poder informar a Receita Federal, não somente na declaração, mas bem antes, por meio da EFD-REINF. E se você quiser fazer esses cálculos e distribuir mês a mês, pode? Pode. Só que o que distribuiu em cada trimestre, até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre, tem que ser informado. Por exemplo, se distribuiu todos os meses, o de janeiro, fevereiro e março, que é o primeiro trimestre, tem que informar até o dia 15 de maio. E assim sucessivamente. Certo? MEI geralmente deixa para distribuir no último dia do ano. Então, tem até o dia 15 de fevereiro. E, de repente, nessas alturas, já estamos em abril, quem não transmitiu a EFD-REINF, está calculando agora, já está atrasado. Não se esqueça, transmita essa EFD-REINF, porque a multa ainda está barata.
porque está em abril. Você está atrasado 2 meses, certo? Não deixe isso para muito tempo. E lembrando, se não quiser distribuir, não precisa. MEI é uma empresa, e volto a falar, não é o fisco que define que você está obrigado a distribuir lucro. Nada disso. O fisco simplesmente diz que distribuição de lucro no Brasil é isento. Para o MEI, a distribuição do lucro é isento na proporção do lucro presumido, já que ela não está obrigada a ter uma contabilidade. Mas se facultativamente ela optar por fazer uma contabilidade, pode distribuir todo o lucro contábil de forma isenta. E o fisco coloca uma régua, dizendo, olha, esse é o limite para você distribuir de forma isenta. Mas se distribuir acima desse valor, seja o contábil, seja o presumido, se distribuir acima, você vai pagar imposto de renda sim, porque isso passa a ser um rendimento tributável. Pagar entre aspas, porque rendimento tributável vai para a tabela progressiva e a primeira faixa é a alíquota zero, onde você, contador, vai administrar. Gostou deste conteúdo? Então dê um like neste vídeo. Inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis. E eu tenho um convite. Acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. E inscreva-se lá nos cursos grátis. É só fazer um cadastrozinho, você pode assistir cursos e mais cursos gratuitamente, todos ministrados por este professor. Tamo juntos!